Literatura e Outras Viagens apresenta Podcast Leov, temporada Lei Aldir Blanc, Santa Catarina. Organização Literatura e Outras Viagens. Apresentação Kátia Nascimento e Eduardo Fabrício. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Literatura e Outras Viagens, o nosso podcast Leov. Eu e minha amiga, minha colega de trabalho, Kátia Nascimento, começando mais um ano com o nosso podcast aqui. E a gente já começa um pouco diferente esse ano, uma intro nova. E Kátia, já vou te chamar aqui, já preparou o chimarrão hoje? Já preparei chimarrão hoje. Já tomou então, Eduardo, feliz ano novo para ti, Eduardo. Feliz ano Feliz novo ano para novo para os todos. nossos ouvintes. Esse ano de 2021 seja muito melhor, né? Que a gente consiga colher os frutos de 2020, que foi um ano atípico, mas que foi um ano de bastante trabalho, né, Eduardo? Bastante para mesmo. nós foi um ano de bastante trabalho, graças a Deus. E a gente já começou com uma coisa nova, né? Que é o edital Aldir Blanc, que a gente foi selecionado no final do ano passado, né? Com o projeto Livro de Contos, Casas Tombadas de Itajaí. O que tu acha disso, Eduardo? Olha, vai ser uma coisa, um trajeto, um passeio bem legal por Itajaí, né? A gente já conversou com escritores daqui, editores, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a história da cidade através da literatura também, né? Uma das partes desse projeto. Misturar, né? Misturar patrimônio, fotografia e literatura. Olha que bacana isso. É um projeto bem legal, né? A gente foi selecionado aí, vamos trabalhar. A gente está trabalhando agora, trabalhando nesse projeto aí com os nossos parceiros, né? A galera que está junto, mais esse projeto aí. E com patrocínio agora, né? No edital aí do Aldir. Patrocínio do edital Aldir Blanc. Então, Eduardo, é bom deixar claro, né, que essa temporada, essa quarta temporada, vai acontecer 10 episódios, né? Vai acontecer 10 episódios, e eles estarão todos relacionados a este edital, né? A este edital do livro de contos. Então, como que a gente vai fazer? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o roteiro do trabalho, né? E depois a gente vai, cada episódio, chamar uma pessoa que faz parte desse projeto. Vai ser legal ou não? Super da hora. E quem são os nomes, Kátia? Então, vai ser assim, ó. Primeiro vai ter... Primeiro eu que vou fazer os contos, né, Eduardo? Sim. Eu já estou a 1000 desde o final do ano, a 1000 escrevendo contos sobre as casas tombadas de Itajaí. São 17 casas e uma árvore, uma figueira e as palmeiras da Rua Gaal, né? E a figueira do Colégio São José, que é em frente ao Colégio São José. Então, são 17 casas e 2 árvores, né? Na verdade, as palmeiras acho que é mais de uma, mas são as palmeiras e a figueira, tá? E as 17 casas. Então, vai ser assim, a Júlia Bandeira, que é arquiteta, vai fazer levantamento histórico, arquitetônico dessas casas, né? A Beatriz Moiana vai fotografar essas casas, a Edna Calegaro vai fazer a cartografia, o André Soltal vai editar, né, o livro, e a Gica Voit, que vai fazer a produção desse projeto, tá? E nós dois também vamos divulgar esse trabalho no podcast. Então, tu também faz parte desse projeto, né, Eduardo? Opa, estamos juntos, né? Então, eu vou escrever contos, estou escrevendo contos baseados nessas histórias, nas histórias das casas. Eduardo, é uma coisa muito interessante ver como que a cidade de Itajaí se formou em volta do rio, em volta do mar, né? E como é que as pessoas se relacionavam, né?
nessa época. É bem interessante saber dessa história. Bem bacana. Olha, tem bastante coisa, então, para a galera acompanhar aí a gente, todo esse trabalho, bastante coisa. E a gente vai, então, ao longo dos episódios, conversando com cada pessoa que está envolvida aí, para trazer mais então, a informações. questão do projeto é assim, Eduardo, ó, é interessante saber como é que o projeto acontece, né? Não só para a gente dar satisfação para o público ou para quem está nos patrocinando, mas para que as pessoas saibam que a gente faz um projeto e esse projeto ele não é, a gente não está brincando de casinha, né? A gente está trabalhando mesmo, né? A gente está trabalhando mesmo e bastante, né? Porque depende, tem tudo na internet, tem tudo no arquivo histórico, até tem, mas as pessoas, a gente precisa selecionar, precisa escrever um texto a respeito, porque, por exemplo, a Júlia, que vai fazer a parte do patrimônio, ela precisa selecionar isso e depois escrever um texto para ir para o livro, né? Ir para o livro, que a princípio vai ser um e-book, né? Mais tarde a gente vai publicá-lo impresso, né? Mas por enquanto vai ser um e-book, né? Olha que hora. Então não é pouco trabalho, não, né? É bastante trabalho. E é um trabalho de pesquisa, né? Sobretudo de pesquisa. É um trabalho de pesquisa e um trabalho literário. Um trabalho literário. Os contos, eles são literários, né? São com personagens fictícios. Aliás, é bom que se deixe claro isso, porque, por exemplo, a Casa Conder, né? Que teve um dono, o Conder, que a família Conder e tal, mas não é sobre a família Conder que vai tratar o texto literário. São personagens fictícios, né? É bem bom que se deixe claro isso, porque imagina só se alguém acha que é o personagem que a gente matou ou que a gente criou lá, que é um cara mau caráter, né? Pensa se eles vão levar isso para o lado pessoal, o autor está com problema, né? Você me lembrou agora que tem uma discussão sobre uma série que está passando na Netflix, né? Que eles estão produzindo, acho que é The Crown, que é sobre a família real britânica, né? E a família está brigando porque vocês estão retratando dessa maneira, né? Então não entende que a arte é uma fuga da realidade. Pode retratar a realidade? Pode, mas não quer dizer que seja aquilo, né? Mas é interessante saber, por exemplo, em algumas coisas que a Júlia já pesquisou, eu pude ver a importância do negro, por exemplo, né? A importância do negro que foi escravizado, né? Que a gente sabe dessa história terrível, né? Do nosso país, de outros também, né? Mas do nosso. E a importância deles na construção dessas casas, né? Sim. Então, antes de qualquer coisa, houve o negro que ajudou a construir a casa, né? Todas essas casas, né? Então, por mais branca que seja a população itajaiense, né? Em sua maioria, não tenho certeza se é em sua maioria, mas eu acho que sim, né? Os negros, eles foram importantíssimos lá no início da construção dessa cidade, né? Sim, e até o final a gente vai, com certeza a gente vai ter números aí também, né, sobre essa questão. Isso, a gente vai conseguir fazer bastante levantamento aí de informações a respeito da origem da cidade, né? Por exemplo, como é que a gente faz o projeto? A gente teve que fazer uma reunião para criar uma identidade para esse projeto, né? Porque, por exemplo, a Beatriz, que é a fotógrafa, ela tem que tirar fotos conforme as histórias, né? Então, se eu escrevo contos de suspense, ela tem que fazer as fotografias conforme essas histórias, né? Umas fotografias que passem a mesma linguagem, né? Usar a mesma os linguagem. mesmos recursos, né? Isso, exato. E aí está o desafio.
Isso é um desafio mesmo. Até porque eu me propus a escrever contos de suspense, mas eu não sei até que ponto eu consigo fazer isso, entendeu? Em todos eles. É mais fácil quando tu não tens este viés, tu não dá nome aos bois, e de repente aquilo acontece naturalmente, né? Agora, sentar, eu digo, vou escrever 19 contos de suspense, eu acho mais difícil, entendeu? Eu estou tentando, porque eu disse que eu ia escrever contos de suspense, né? Vamos ver se fica. E como que tá essa produção aí? Ah, tá indo, né? Só estou fazendo isso agora, né? Só estou fazendo. Eu estou achando Só tô ótimo, né, fazendo isso. Eduardo? Porque eu nunca fiz assim, ficar só escrevendo, só escrevendo. Eu tenho 1001 atividades, né? E há uma Mas diferença entre escrever, você, né, como tem o patrocínio, então tem uma verba que vem para, né, para o projeto ser isso, realizado. Ou seja, você está ganhando para escrever. Como é isso? É diferente de escrever por escrever, ou de repente, quero publicar, vou escrever aqui, depois eu vejo. Mas esse você tem que escrever, porque você, é né? diferente no sentido de que, primeiro que né, a gente está ganhando para fazer isso. Por um lado, fica mais tranquilo, porque eu só estou fazendo isso agora, e por outro, a minha responsabilidade é muito maior. Eu acho que a responsabilidade da gente é maior quando tem um patrocinador, né? Não, tu tem que entregar isso daqui a 60 dias. Então, eu tenho que sentar e escrever, né? Escrever sob pressão, mais ou menos isso, né? Porque as outras coisas que eu escrevo, pode ser que seja um livro, pode ser que não seja. Vou selecionar, eu mesma, que nem agora, vai sair o meu livro, se Deus quiser, agora no início, quer dizer, nós já estamos no início do ano, né? Né? Parece que mas já é início do ano, né? Mas provavelmente em fevereiro, março, vai sair o Emboscada, né? Uhum. E esse livro eu fiz, eu fui fazendo, fui revisando, reescrevendo. A gente escreve, reescreve, escreve, reescreve, mas não tem ninguém no meu pé dizendo tu tem que terminar para fevereiro, entendeu? Esse livro já era para ter saído há mais tempo, né? Mas agora, por exemplo, eu estou escrevendo esse aqui, então eu vou esperar para publicar o Emboscada daqui 1 mês, 2 meses, mais ou menos, né? Agora, se tivesse um patrocínio, se a Emboscada tivesse um patrocínio, provavelmente já estaria publicado, né? Então, olha a Porque importância também, né? a gente tem uma responsabilidade com o outro, né? Não, eu tenho um patrocínio, eu tenho que honrar, né, esse patrocínio, né? Entendi. Mas é uma experiência bem legal, bem legal. E nessa linha, o que você pode adiantar para a gente? Você falou sobre suspense, como que entra isso daí? Não Dá para dar algum vou. spoilerzinho, uma coisa mínima? Não vou. Acho que ainda não. Ainda não? Grandes conluios aconteciam naquele hotel que data de 1887. Homens da guerra reuniam-se ali para conversar sobre os acontecimentos, fazer negócios e conjecturar sobre como tudo deveria ser feito, tal qual estrategistas. Durante a Primeira Guerra Mundial, era o ponto de encontro, pois as famílias buscavam informações sobre os acontecimentos. Correspondências eram trazidas pelos emissários que faziam ponte entre Itajaí e o outro lado do mundo. Soldados brasileiros trocaram suas vidas pela pátria amada. Amor sem reciprocidade. Eu estou tentando integrar um texto no outro, sabe? Porque as casas, por exemplo, tem a casa Marlborough, ainda não sei dizer os nomes, Eduardo. A maioria em nome em alemão, né? Então. Tem a casa Marlborough, tem a casa Burgard, tá? E tem a casa Conder e tem o hotel Rota do Mar, né? Então, essas casas elas ficam perto uma das outras. E esse hotel ele foi o primeiro hotel que Itajaí teve, né? Que E mais ou que menos continua era funcionando, né? e continua funcionando. Não era a Rota do Mar no início, era Hotel Brasil, Hotel Brasil. Então, esse hotel ele teve grande importância
para a cidade, porque na época da guerra, na Primeira Guerra Mundial, as pessoas se encontravam ali. Elas se encontravam ali, elas recebiam correspondências de fora para saber como é que os filhos, né? Porque nessa época iam soldados para a guerra, né? O Brasil mandou soldados, os pracinhas, né? Então, as pessoas se encontravam ali para discutir, para conversar sobre isso e para receber correspondências, né? Então, esse foi um hotel, uma casa importante, muito importante em Itajaí. Então, eu estou tentando fazer uma integração entre elas, assim, né? Que os personagens, eles andem, circulem por ali em contos diferentes, entendeu? Estou tentando fazer isso, vamos ver. Entra É uma mão de numa... obra. Sim, imagino. Tem que fazer um roteiro, né? Um roteiro para saber quem que vai em tal lugar, quem que vai ser de tal casa, né? Tem que ser um roteiro, fazer um esqueleto. E né? pensando, esse livro seria ter uma reunião de vários contos, por exemplo, vamos pensar num livro Vidas Secas. São vários contos que eles podem ser lidos como uma história só, mas se você pegar um no meio ali, ele funciona também sozinho. Segue mais ou menos isso? Isso, exatamente. Olha que da hora, né? E são contos separados, mas no conjunto mas até também. Pode ser, porque a decisão é minha, né, de fazer essa interligação, assim, né? Mas a princípio é para ser tudo separado, né? São 19 contos. Sim. Então pode ter essa possibilidade aí de funcionar como um livro, uma história toda, mas também pode ser... ele vai retratar, né, algumas coisas bem específicas da cidade de Itajaí, né? Embora seja fictício, a maior parte das coisas são fictícias, né? Das histórias são fictícias, os personagens também, né, são fictícios. Mas sempre tem claro um quê de verdade, não? Da cabeça do escritor, né? Sim, tá saindo da cachola da Kátia. Mas tem sempre alguma coisa, um pano de fundo ali de verdade, né? Quem escreve um conto aumenta um ponto, Kátia? Não sei. Não sei. O bom é que eu não conheço ninguém, né, Eduardo? Não conheço ninguém, não sei das histórias, é só o que eu leio nos livros, né? Então, eu estou bem de fora disso tudo, né? É o que aconteceu mesmo, que deve acontecer, né? A gente tem sempre essa curiosidade, porque são cidades muito antigas, né? A cidade que eu nasci, que é Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e fui criada em Pelotas, também é uma cidade mais ou menos assim que nem Itajaí. É muito antiga, então quanta coisa aconteceu, né? Quantas, sei lá, quantas desgraças devem ter acontecido, tragédias, né? Essas tragédias são legais, eu gosto dessas tragédias, de botar no papel. Assim. Apesar dos apesares, são legais. Né, Eduardo? Desde que não sejam minhas. Sim, esse distanciamento é bom. Mas é legal, porque, por exemplo, as histórias de todas as cidades que tem porto, sempre tem história trágica. Sempre tem história trágica, que dá um conto. Dá um conto. Sempre tem né, perto do porto tem uma casa de prostituição, os caras desciam do navio e iam para a casa de prostituição e lá bebiam e brigavam, e dava tiroteio. Isso tem várias histórias de portuário. Quantos filhos, né? Quantos filhos de marinheiros que não se sabe onde estão os pais, né? Coisas assim. Várias histórias que a gente já ouviu por aí. A história de que marinheiro tem uma mulher em cada porto. Cada porto, um saber popular aí. Tem prazo para a entrega desse material todo? Quando que vai ser publicado? Como que é isso? Tem prazo. O prazo é até fevereiro. Até fevereiro. Tá aí já. É amanhã. Né? Você que está ouvindo a gente agora, a gente está gravando o comecinho de janeiro. De repente você vai ouvir depois, né? Lá na metade do ano. Você que já está no futuro. De repente já vai ter esse material em mãos, né? E vai estar curioso aí. Vai ser um material bem legal que pode ficar na história de Itajaí, né? Vai ficar na história de Itajaí, né? Que a gente possa colher os frutos disso também de outras maneiras, né? Quem sabe, né, Kátia?
nas escolas. São coisas que a gente pensa, exato. várias possibilidades. Pensar a Isso. história da cidade, olha que legal. Sim, ótimo, nas escolas, né? Sim. É uma outra maneira de colocar, de ensinar para as crianças as histórias dessas casas tombadas, por exemplo, o que é uma casa tombada, né? Vou pedir para a Júlia falar isso na entrevista que a gente vai fazer com ela, falar o que significa uma casa tombada, né? O que significa isso para a cidade, para os moradores da cidade, né? Era um entra-sai de pessoas de todos os lugares naquele hotel, com múltiplas necessidades, algumas com os mesmos objetivos, outras com objetivos distintos. Todas interagiam entre si de alguma forma, mas um bom observador percebia pequenas nuances, atitudes escamoteadas que o escamoteador está seguro de que ninguém está vendo. Pobre. Há sempre um olheiro a vislumbrar uma desgraça na família, uma infidelidade, um usuário de qualquer ópio ilegal que dê conta das falações durante um bom tempo. Se for um bêbado famoso, então nem se fala. O que importava era assunto para passar os longos dias sem muito o que fazer. Quando um desses famosos levava uma mulher ao quarto de hotel, aí era como encontrar carne na sopa. Quando que se decide que uma casa pode ser tombada ou não, né? Então, é uma maneira diferente de ver as coisas, né? Aonde a gente vive. E é interessante que você, a Júlia, a Kátia, a Bia, pelo menos as pessoas que estão ouvindo nesse projeto que eu conheço, o próprio André, que não é daqui, né? São pessoas que não são daqui e estão contando a história, né? Conforme estão Interessante o aprendendo. que tu está dizendo, É Eduardo. muito legal. Nenhum de nós é Todos, daqui. todos do Nenhum. projeto, ninguém é daqui. A Júlia é de Pelotas, a Bia é de São Paulo, a Edna é do Rio Grande do Sul, o André é de Alegrete, a Edna, não sei qual é a cidade da Edna. E a Gica é de Blumenau. A Gica é o que É a mais tu perto. de Curitiba, né? Isso. Metida curitibana. A Gica, ela é de Blumenau, é a mais perto, né? Que é de Santa Catarina. Alice lá em Blumenau, é isso aí. Então, é bem bacana, né? Como é que eu vou dizer? Uma voz que a gente dá para Itajaí, que não é a voz do itajaiense, né? Sim. Não É é a uma visão voz de do... fora, né? É legal isso, né? É necessário É sair um da ilha olhar, para ver a ilha? Exato. Quem sabe a Exato. gente consiga passar bastante coisa aí, então. Quem sabe não, a gente vai conseguir passar uma mensagem bem legal com esse trabalho aí, né? Em várias frentes, né? Várias Então, outra áreas. coisa, a Edna, né? Quando a gente entrevistar a Edna, ela vai falar sobre a cartografia, né? A importância, o que é fazer esse trabalho, né? Qual é a importância desse trabalho, né? Porque a Edna, em tudo que é livro, tem que ter uma pessoa que faça essa parte, né? Sim. Então, a gente vai trazer a Edna para conversar com a gente também, a Bia para falar sobre a fotografia, o André e a Gica, talvez juntos, talvez separados, vamos ver. Tem bastante coisa então aí pela frente. Tem bastante coisa pela frente, E graças a nós, Deus. então, hoje aqui, iniciamos essa série, né, da Lei Aldir Blanc, falando um pouquinho aí do livro, né, um pouco da criação sua, né, da parte literária, da parte de escrever contos, a gente trabalhando aqui no podcast para trazer mais informações a respeito do projeto, né, apresentando cada uma das pessoas, né, ao longo aí dessa trajetória no início do ano 2021. E também a gente pode ressaltar aqui, Eduardo, a importância do edital Aldir Blanc, né? Que a gente ganhou e que é uma ajuda, é um edital que supre, que veio para suprir as necessidades dos artistas que ficaram desabrigados, né? Tempos de pandemia, né? Por causa da pandemia, né? Então, essa lei foi maravilhosa, assim, maravilhosa, né? É uma maneira de, né, ajudar a galera mesmo. Muita luta, né? Com muita luta, muitas reuniões em cima disso, muita coisa, mas se conseguiu, né? Se conseguiu. É isso aí. Então, Kátia, acho que por hoje
A gente já deu start aí, iniciamos bem, né? Novo ano, novos projetos, bastante coisa vindo por aí, né? Segue o podcast e esperamos vocês no próximo episódio, né? Com um dos nossos parceiros desse projeto. Mais alguma coisa, Kátia? Só isso. Onde é que a gente acha, Eduardo? Podcast Leov, @Podcast Leov, nas redes sociais, Facebook, Instagram. A gente está preparando mais coisas aí para em breve, né? Mais canais, né? Quem sabe um programa de rádio, né, Kátia? Esse ainda não tem nada planejado, mas só Eduardo, por sonho. Sarna para se coçar, Eduardo. Por quê? Para Bom, me coçar, né? Mas isso, eu acho que né? tu monta o programa de rádio e eu vou te visitar no teu programa. Quem sabe, né? Vamos ver. Vamos deixando bastante coisas em aberto aí. Em breve, quem sabe. Elvira fazia morada em frente à casa de um jovem de 18 anos. Com seus cabelos cacheados, presos por uma presilha dourada, com pedras que davam mais brilho àquele semblante, deixava-os cair despretensiosamente até abaixo do pescoço. Alguns a julgavam quase que vulgar para a época, pois desalinhados. Outros, principalmente do sexo feminino, a admiravam pela ousadia de mulher liberta, numa época em que mulher pouco podia mostrar-se. Beleza? Então, siga a gente. Eu, Edu Fabrício, lá no Instagram. Eduardo Fabrício P no Facebook. Kátia, como que a gente encontra? Kátia Nascimento no Facebook, Kátia RS Nascimento no Instagram. Beleza. Então, galera, a gente se vê no próximo episódio. E até lá, Kátia. Até lá, então. E feliz ano novo! Feliz ano novo! Literatura e Outras Viagens apresentou Podcast Leov, temporada Lei Aldir Blanc, Santa Catarina. Apresentação, Kátia Nascimento e Eduardo Fabrício. Siga-nos nas redes sociais, @Podcast Leov.